Muito bom, igreja. Que bênção a gente poder ter a cerimônia da ceia nessa manhã. O pastor Homero já falou um pouquinho ali com as crianças e agora eu quero falar com vocês. Nós escolhemos finalizar essa série com a ceia justamente pela conexão que existe com o último tema da Casa de Amigos. Ao longo das últimas semanas, nós conversamos, nós ouvimos sobre visitas que Jesus fez à casa de seus amigos. Mas existe um último encontro que nós teremos também em casa de amigos, que irá acontecer na casa do Pai. E hoje eu queria falar com vocês sobre esse encontro, sobre esse momento tão especial. Eu não sei como que são as tuas memórias de infância ou de adolescência, ou até mesmo de juventude com relação à casa do pai e da mãe. Eu tenho memórias muito boas e ainda construo elas todo final de ano. Todo final de ano a gente precisa ir até São Paulo para visitar os pais. E aí quando nós chegamos lá, na casa do pai, na casa da mãe, já tem um quartinho esperando a gente. Foi muito legal, essa semana a gente gravou o podcast, inclusive fica a motivação para vocês ouvirem, assistirem o podcast dessa semana, está bem legal. E as nossas convidadas foram a Claudete e a Gislaine. E no momento que a gente estava comentando ali, a Claudete falou assim: pastor, eu tenho na minha casa um quartinho do meu filho, que fica lá preparadinho, quando ele vem me visitar, aí ele já almoça, depois já vai para o quartinho, tira um cochilo, e eu abro a porta, vejo ele ali deitado, dormindo, é tão gostoso. O filho grande, adulto, mas ainda tem um quartinho na casa da mãe, né? Na casa dos pais. Como é gostoso poder visitar a família. Como é bom a gente estar em casa dos pais. Quando eu comecei a namorar com a Simone, a gente, todo o sábado, a gente tinha a tradição do almoço na casa dos avós. E era coisa boa demais. A gente de manhã ia no culto ali no NASP. Quando terminava o culto, a gente ia para a casa da avó, né, a casa dos pais da minha sogra, e ali a gente tinha aquele banquete. A vovó começava a preparar a comida para o sábado na quinta-feira. E preparava muita coisa, porque a netinha Simone gostava de uma comida específica, ela fazia. O netinho Rafael gostava de outra comida específica, ela fazia. A netinha Priscila gostava de outra comida específica, fazia. E o neto agregado Alejandro também gostava de alguma coisa, e ela fazia. Então aquela mesa ficava ali cheia de opções, parecendo os buffets que a gente tem de comida livre aqui em Porto Alegre, né? Muitas opções. E a gente sentava ao redor da mesa, comia, conversava. Aí depois daquele almoço caprichado, já sabe, né? Dava aquela sentadinha no sofá, tirava aquele cochilinho, e um pouquinho depois a gente já acordava, já ia de volta para a igreja porque tinha o JA. E de vez em quando a vovó falava também, se quiser deitar, pode subir, que tem um quartinho, vocês podem descansar lá também. Como é bom estar na casa dos pais, como é bom estar na casa dos avós. Um lugar que a gente fica tranquilo, que a gente relaxa, que a gente desfruta ali do amor, né, uns dos outros. E como é gostoso. Quando a gente avança na história de Jesus, e nós chegamos na segunda metade do Evangelho de João, nós vemos aqui uma promessa que Jesus fez para os seus discípulos, e é uma promessa que ele fez para nós também. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14, nós vamos ler os versos 1 a 3. Versos 1 a 3 de João. Talvez você já tenha ouvido esse verso, né, Jader? O coração não se turbe. Lembra dessa? Crede sempre em Deus, crede em mim.
Há mansões na casa, meu Pai, e vou prepará-los um lugar. O texto diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Feche seus olhos, querido Pai. Obrigado, Senhor, por essa promessa maravilhosa. Nesse momento, fala ao nosso coração, Pai, que o Espírito Santo comunique ao nosso coração a Tua palavra e nos encha de esperança. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. O texto bíblico começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Na tradução Nova Almeida ele diz que o coração de vocês não fique angustiado. Se você voltar um pouquinho, capítulo 13 ou capítulo 12, você vai perceber que Jesus havia falado claramente para os discípulos que ele seria preso, seria condenado e morreria. E ao terceiro dia ressuscitaria. Eles vão para Jerusalém, ali Jesus prepara uma ceia para jantar com seus discípulos, realiza o lava-pés, lava os pés dos discípulos, participam à mesa, e em seguida Jesus dá várias instruções. Jesus conversa com os discípulos, e Jesus percebe que o clima não estava muito bom, eles estavam preocupados, angustiados. Eu imagino que principalmente depois que Judas sai ali da mesa, Jesus fala para Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes. E aquele clima talvez começa a ficar um pouco pesado, e Jesus olha para os discípulos e diz para eles essas palavras: não fiquem angustiados, que o coração de vocês não se turbe, creiam em mim, da mesma maneira que vocês creem em Deus. Diante das angústias da vida, diante das lutas, das incertezas, existe uma certeza que nos traz paz de espírito, paz ao coração. É a certeza de que Jesus está ao nosso lado, de que Deus nos ama e cuida de nós, e que o Espírito Santo está operando a cada dia no nosso coração, nos levando a Jesus e a salvação. Não se turbe o vosso coração. Eu não sei como o teu coração está nessa manhã. Eu não sei o que tem angustiado a sua mente. Mas uma coisa eu sei, que Jesus traz essas palavras para você hoje. Não fique angustiado. Você crê em Deus, creia também em mim. O que você está vivendo hoje não vai durar para sempre. Um dia tudo isso vai chegar ao fim. E eu vou garantir que isso aconteça. Jesus diz para os seus discípulos: na casa do meu Pai há muitas moradas. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim. E as aves? Aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. O nome dessa música é Mansão sobre o Monte, mas a letra não fala de mansão. E muitas pessoas imaginam que quando a gente for para o céu, a gente vai ter a nossa casa, e já fica pensando, né, como que vai ser a minha casa, vai ser decorada, vai ser um sobrado, vai ter piscina, vai ser grande, vai ser pequena.
A palavra usada nesse texto nos dá a ideia não de uma casa, mas de um quarto, uma habitação, né? No espanhol, habitación, né? Um quarto, um cômodo. Na casa de Deus existem muitos cômodos e muitos aposentos. E quando a gente pensa na casa de Deus, é uma casa grande, gente, é uma cidade. João, ele vê em visão a nova Jerusalém que está no céu. A nova Jerusalém, quando desce, ela desce adornada com os salvos. Os salvos são as joias preciosas de Jesus. Ela está cheia de pessoas que foram salvas após a volta de Jesus. Jesus estava dizendo, na casa do meu pai há muitos aposentos, há muito lugar. E se não fosse assim, eu teria avisado vocês. Mas ele diz mais, eu vou preparar um lugar. E muitos pensam que esse preparar um lugar, Jesus era carpinteiro, então ele está construindo a minha casa, e ele já está ali preparando do jeito que eu vou gostar, né, a decoração, né, o formato, a arquitetura. Só que o preparar um lugar vai muito além disso. O preparar um lugar quer dizer que Jesus, ele precisaria subir ao céu para tornar possível que os seus discípulos também fossem recebidos um dia na casa do Pai. A intercessão de Jesus durante o juízo é o que nos habilita a estarmos um dia na casa do Pai. E assim, quando Jesus ressuscita em carne e osso, fica com os discípulos ali durante 40 dias e depois sobe ao céu, ele promete, quando eu for, eu vou enviar um outro Consolador. E o Espírito Santo vai estar com vocês enquanto eu estarei lá preparando o lugar. Muitas vezes a gente fala assim de maneira bem genérica, né? Não, Jesus está aqui, não, mas Jesus está lá. Como é que está essa questão, né? Onde está? A gente precisa entender que dentro do contexto do plano da salvação, a Trindade, ela assumiu papéis, assumiu, né, partes a serem realizadas. O Pai é aquele que cuida de tudo, é o grande governador do universo. É aquele que continua no governo, não só do nosso planeta, mas de outros mundos também não caídos. Às vezes a gente tem a ideia de que a Trindade é só nossa. Não. Deus continua governando o universo. O Filho, aquele que veio e se fez carne, quando ressuscitou, continuou carne. Manteve a sua natureza humana e foi ao céu com sua natureza humana e hoje ele está lá. E por manter a sua natureza humana, ele não se faz onipresente. Ele mesmo disse que ele estaria conosco através do Espírito Santo. O Espírito Santo está entre nós. É importante a gente entender isso. Jesus está fisicamente hoje no céu, preparando um lugar para nós. Ele tem uma obra que está sendo realizada lá. E é por isso que ele diz assim, eu vou preparar um lugar. Mas ele finaliza dizendo, e quando eu for e preparar o lugar, quando finalizar a minha obra de intercessão no lugar santíssimo do santuário celestial, quando findar a obra de graça, todos aceitarem ou rejeitarem o sacrifício que ele fez, então haverá silêncio no céu. Por quê? Porque Jesus sairá do lugar santíssimo e virá para cumprir a sua promessa, virá nos buscar. Ele diz, quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. É por isso que nós levamos o nome adventista no nosso nome. Nós aguardamos o cumprimento dessa promessa de Jesus. O advento de Cristo, quando ele surgirá nas nuvens dos céus, vindo cumprir o que ele disse, voltarei e os receberei para mim mesmo. E então, naquele momento glorioso, Jesus enviará os seus anjos por toda a terra para buscarem os seus filhos.
Os que estiverem no pó da terra, os mortos em Cristo, ressuscitarão, transformados, glorificados. Nós, os vivos, também seremos transformados. Ellen White diz que os bebês de colo serão devolvidos às suas mães. Aqueles bebês que morreram, criancinhas ainda. Nós reencontraremos os nossos queridos que já descansaram. E eu fico imaginando aquele momento maravilhoso quando o anjo descerá em nossa direção. Aquele anjo que nos acompanhou, nosso anjo da guarda. E ele vai olhar para nós e falar assim: prazer, Alejandro, eu sou teu anjo. Vamos subir? Então pegará na nossa mão e nós subiremos e encontraremos o nosso Senhor nos ares. E aquela nuvem onde Jesus está, então, começará a subir e subir, atravessando o céu, atravessando o universo, e chegando até o lugar glorioso onde está a Nova Jerusalém. E ali se cumprirá o que está em Apocalipse 19. A partir do verso 5 diz assim: e do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. E então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demo-lhes glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. E o verso 9 diz: o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Nós seremos recebidos por Jesus, receberemos nossa coroa, nossa harpa, e então numa grande comoção lançaremos nossas coroas aos pés de Cristo, dizendo: digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória e o poder. E então Jesus nos conduzirá, e todos nós teremos a alegria de participar da ceia. A ceia na qual Jesus irá cumprir o que ele havia prometido aos discípulos, de que ele não mais tomaria do pão e do vinho até que estivéssemos todos no seu reino. Jesus começou o seu ministério aqui na terra num casamento, as bodas de Caná. E Jesus vai finalizar a sua obra de salvação dos santos, nos conduzindo todos para o casamento, as bodas do Cordeiro. E ali nós estaremos finalmente na casa do Pai. A Nova Jerusalém, a cidade gloriosa de Deus. Após os 1000 anos no céu, a Nova Jerusalém descerá sobre a terra. E aí nós teremos a oportunidade, sim, de sair pela nova terra, recriada, transformada, perfeita. E segundo a própria Bíblia diz, nós edificaremos as nossas moradas, a nossa casa, e habitaremos nela. Porém, de semana em semana, de mês em mês, de ano em ano, todos nós voltaremos e nos reuniremos. Onde? Na casa do Pai. Onde continuará existindo para sempre um aposento para você e para mim. Uma morada preparada com muito amor. E poderemos desfrutar da comunhão de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo por toda a eternidade. Você quer estar um dia nesse lugar? Você quer um dia poder ter a alegria de não apenas visitar a casa do Pai, mas de ser recebido para morar com o Pai lá no céu? Hoje você tem a oportunidade
de através dos símbolos, já experimentar essa realidade. A realidade que nós viveremos muito em breve, das bodas do Cordeiro. E eu quero estar com cada um de vocês lá. Se você tem esse desejo de estar lá nesse dia, ora comigo nesse momento. Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque na tua casa há lugar para todos nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque tu estás intercedendo e preparando um lugar para nós nesse momento. Obrigado pela tua obra maravilhosa de intercessão e de salvação diante do juízo. Querido Espírito Santo, nosso coração se enche de alegria de saber que tu estás conosco, habitando no nosso coração, tornando a presença de Cristo real na nossa vida e nos ajudando a crescermos e sermos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Querido Deus, o nosso coração anseia por esse momento. Nosso coração anseia por estarmos na casa do Pai. A casa do Pai onde não há tristeza. A casa do Pai onde não há choro. A casa do Pai onde a dor não mais existirá. A casa do Pai onde não haverá morte, não haverá separação. A casa do Pai onde não haverá tristeza, porém alegria. A casa do Pai onde nós estaremos com as pessoas que nós amamos. A casa do Pai onde nós estaremos finalmente contigo. Querido Jesus, obrigado porque tu tens visitado a casa de amigos através do Espírito Santo. Mas obrigado principalmente porque tu estás tornando possível um dia estarmos na casa do Pai. Abençoa a tua igreja. Coloca em nós o desejo de estarmos lá muito em breve. E nos ajuda a compartilhar esse desejo com mais e mais pessoas. Para que naquele dia a grande multidão possa se reunir e cantar em coro: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber a honra, a glória e o poder. Isso tudo nós agradecemos, pois oramos em nome de Jesus. Amém.